Boa noite. Estou verificando ainda a nossa conexão aqui. Eu acho que agora estamos ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram da Ação Comunista Revolucionária, da Ação Revolucionária Comunista. Eu sou Luiz Carlos Queca e vamos fazer mais uma transmissão da nossa de sábado, como todos os sábados nós fazemos. Eu acho que eu estou recebendo aqui um comunicado de que talvez a gente ainda não esteja no ar plenamente. Vamos aqui. Estamos no ar agora? Facebook sim, Instagram também. Então, boa noite novamente. Nós, Ação Revolucionária Comunista, desejamos boa noite a todos e a todas as camaradas que aceitam aí nosso convite do sábado à noite para esse bate-papo, e também para quem for assistir durante a semana, né, o registro que fica. Estamos transmitindo então pelo Facebook, pelo Instagram da Ação Revolucionária Comunista. Eu sou o Luiz Queca, convidado pela ARC para a gente bater um papo aí todo sábado à noite, a cada semana, tratando de um tema quente aí, né? Um tema que esteja despertando aí interesse nacional, um interesse de parte da nação sobre situações muito atuais. Então não é necessariamente não é a ideia de uma aula, não é uma ideia não é nada professoral, mas é uma conversa sobre esses temas de uma forma crítica, né, uma forma tendo o pensamento, né, a teoria marxista como base. Portanto, um debate que se pretende um pouco mais profundo do que só abordar superficialmente esses acontecimentos, que normalmente é o que acontece, né? A gente fala do acontecimento em si, mas não tenta entender os acontecimentos a contrapelo, né? A gente não tenta entender o que está por trás disso, o que move tais eventos. Então a ideia é essa, né? Bom, e aí o tema de hoje é a questão da Petrobras. Houve aí um movimento aí do excelentíssimo senhor presidente da República, sobre a questão da indicação do presidente da entidade, que gerou uma comoção. Então, ele estava interferindo na Petrobras, né, fazendo uma interferência política na Petrobras. Isso mexeu com o mercado, essa entidade tão presente nas nossas vidas, mas que não tem um corpo físico, né, que não tem uma materialidade. Esse senhor do mercado, né, que parece ser um senhor branco, austero, né, muito nervoso, que se enfurece com muita facilidade. O mercado ficou nervoso, o valor da Petrobras na Bolsa de Valores despencou. Saudações ao Adalberto, parceirão que acabou de entrar, e saudação também ao Gustavo e aos Consultoria Trabalhos, que entrou também, e aos demais participantes da conversa. Então, a questão é essa: o Bolsonaro interviu na Petrobras. O que é a Petrobras, né? Qual a função da Petrobras? Por que o Bolsonaro quis intervir? Ele pode intervir? Ele deve intervir? O que se representa uma intervenção? Afinal, vamos debater um pouco a Petrobras, vamos conversar um pouco sobre a Petrobras, cujo parte dos funcionários, né, em 6 estados diferentes, estão hoje no seu 2º dia de greve. Então, eu não sei a atualização de hoje, se mais estados entraram em greve, mas a total solidariedade nossa, total parceria nossa aos trabalhadores e às trabalhadoras da Petrobras que estão em greve nesse momento, e vamos também tentar entender essa greve, né? Então, vamos primeiro entender a Petrobras, né? A Petrobras tem uma história muito interessante. As discussões sobre o petróleo no Brasil não começam exatamente no contexto da Primeira Guerra Mundial. Desde o final do século XIX tem medidas, leis, enfim,
alguma coisa aí que está falando sobre a questão do petróleo, e a gente não vai entrar nesse detalhamento histórico agora, mas é no contexto da Primeira Guerra Mundial em que o debate sobre o petróleo no Brasil se intensifica. E por que se intensifica nesse período, né? Porque a Primeira Guerra Mundial ela representou aí uma mudança muito forte, muito acentuada no concerto mesmo das nações, né? No arranjo das nações, no papel das nações, na organização internacional, dos seus papéis dentro desse arranjo muito grande, aí, nesse arranjo mundial, qual o papel dessas nações no contexto do capitalismo, enfim. Então, esse debate começa a ficar muito grande a partir da Primeira Guerra Mundial, sobretudo, né, em alguns pontos que estavam postos aí, né? Primeiro, a aceleração de um crescimento industrial dentro do país, né? E a necessidade de se criar aí uma estrutura de abastecimento de combustíveis, né? Enfim, né? De energia. E aí a gente entra também no papel, qual que é o papel do petróleo, né? O petróleo, uma substância muito importante ainda no mundo, porque o petróleo não só ele é fonte de energia, né? Uma energia que pode ser realizada em diversos produtos diferentes, como é fonte aí da matéria-prima de diversos objetos que a gente tem em casa, né? Muito do que a gente tem em casa hoje é feito pelo petróleo ou utiliza o petróleo na sua feitura, né? Então o petróleo está presente aí no nosso cotidiano, mas sobretudo o papel como energia, né? Então o ser humano, os seres vivos, mas nós seres humanos necessitamos de energia. Sem energia não tem vida. E numa sociedade, a sociedade humana, que é uma sociedade complexa, que não é só uma sociedade feita por indivíduos, mas é feita por máquinas, né? A gente cria máquinas, a gente cria veículos, a gente cria diversas formas, a gente tem todo um conjunto desses outros seres auxiliares na nossa existência. Quem são esses seres auxiliares? Os automóveis, os eletrodomésticos, lâmpada, enfim, a gente tem um conjunto de elementos que a gente cria para a gente poder ter uma vida mais tranquila, uma vida mais confortável. E além da energia que a gente despende, que a gente necessita, né, para a nossa sobrevivência orgânica, a gente também precisa de energia para esses outros seres que nós criamos. E o petróleo ainda é uma das principais fontes dessa energia, o petróleo e seus derivados, né, as outras substâncias que surgem junto com o petróleo ou que são do petróleo criadas. Então, o petróleo ele ainda é um elemento fundamental na existência das pessoas, dos povos e dos estados. Então, esse é o papel do petróleo, essa é a importância do petróleo. Isso posto, né, petróleo e seus derivados, isso posto, é nesse contexto, então, no começo do século XX, que se percebe a importância de se entender como lidar com o petróleo no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, eu tenho aqui um trechinho da Reforma Constitucional de 1926, né, da alteração do artigo 72, do seu parágrafo 17, por exemplo, que dizia o seguinte, da importância, né, das minas e jazidas minerais, né, necessárias à segurança e à defesa nacionais, e as terras onde existirem não podem ser transferidas a estrangeiros. Olha a importância disso, né? Também, em 27, o então deputado Simões Lopes propõe uma mudança na lei de Minas. Dentre os pontos dessa mudança, destaco a criação de cadeiras relativas ao petróleo nas escolas públicas de ensino superior. Então, a primeira proposta que ele coloca ali é a importância do ensino superior público. O ensino superior público brasileiro formar técnicos
cientistas especializados na questão do petróleo. Também um exame dos contratos celebrados com companhias estrangeiras e rescisão daquelas daninhas à segurança nacional. Outro ponto, a inclusão de geólogos nas comissões militares de fronteiras. Outro ponto ainda a destacar, o aumento de recursos para o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil na época, né, o órgão que cuidava disso, o SGMB. Então, olha alguns pontos que a gente já pode destacar aqui, né? Então, o contexto da sociedade a partir da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra que está discutindo o Concerto das Nações. E o Concerto das Nações sob as dinâmicas do imperialismo. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial, para muitos historiadores, é entendida apenas como a continuação da Primeira Guerra, né? São duas guerras de cunho imperialista, como quase todas as guerras que nós temos hoje. Mas nesse momento, né, em que o Brasil começa o debate ali, esse debate avança para 26, para 27, tem alguns pontos aqui que vão se tornar pontos centrais de debates até hoje, inclusive na questão da Petrobras, que são defesa nacional, temos algumas pessoas na sala já. A limitação da participação de estrangeiros, a importância de formação de pessoal qualificado e, sobretudo, o investimento público nos órgãos que atuam na questão do petróleo e seus derivados. Esses pontos são centrais até hoje, né? Até hoje eles são centrais e eles continuarão sendo centrais, inclusive quando da criação da Petrobras em 1953, já no governo Vargas, dentro de uma leitura, de um entendimento nacionalista do papel do petróleo. Boa noite ao camarada Johan e boa noite ao camarada Pedro Venturini, que acabam de entrar também na página, né? Do Facebook. E aqui a Diva Silvana, que manda: boa noite, compas, sou a Davina Petroleira aposentada do Sindipetro SP, agradeço a discussão. Poxa, Diva, a gente pode depois fazer um outro debate com você, que é uma especialista, né? Eu sou um historiador que estou tentando fazer um debate aqui, mas não sou um especialista na questão do petróleo. Vai ser muito bom a gente poder bater esse papo, e é muito importante, e muito obrigado por você estar participando aqui da nossa transmissão, viu? Está acompanhando, muito obrigado mesmo, e repito, força aos petroleiros e petroleiras em greve, mais uma vez. Então, quando surge a Petrobras, ela já surge nesse contexto da importância, né, do petróleo, enquanto, né, o petróleo e seus derivados, enquanto um elemento fundamental, um elemento aí estruturante das políticas de segurança nacional e de interesse nacional. Pois bem, né, isso posto, a gente vai continuar fazendo a leitura da Petrobras, mas vamos voltar um pouquinho à questão do Concerto das Nações. E isso é fundamental porque normalmente a gente fica falando das entidades, né, das instituições que têm décadas de existência, e a gente faz esse debate sem olhar o que são essas décadas, o que aconteceu nessas décadas. E é fundamental a gente entender essas décadas para entender os processos, né? Nessas décadas acontecem, a luta de classe está posta, né? Ela está acontecendo ao longo do tempo. A luta de classes não é um conceito abstrato. A luta de classes, ela é uma condição, ela é uma imposição da sociedade de classes que atravessa o tempo e em territórios. Então a luta de classes tem o chão e tem o tempo. A gente tem que entender esse chão e entender esse tempo, né? Então, seguindo, quando a gente tem o final da Primeira Guerra Mundial, nós temos o que surge no Ocidente é uma política dos países capitalistas vencedores, né? Lembrando que a principal nação aí vencedora da Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, tem um papel muito importante, que estava numa frente contra as nações ocidentais capitalistas.
na partilha do mundo nesse momento, entre as nações vencedoras, o que cabe ao lado ocidental, ao lado capitalista, portanto, né, as nações vencedoras do lado ocidental, é uma política que ficou genericamente conhecida como política, uma política do bem-estar social, né, a formação dos estados de bem-estar social. Então, o que seria isso? Seria uma forma do Estado regular as relações entre capital e trabalho de tal forma em que se pudesse reconstruir as nações destruídas, e a gente sabe o quanto uma guerra é fundamental para o capitalismo, o quanto uma guerra, os gastos para a reconstrução. A guerra, ela rende muito. Eu estou tentando ser diplomático, mas sendo menos diplomático, né? Os ricos ganham dinheiro antes da guerra, durante a guerra e, sobretudo, depois da guerra, né? Reconstruindo o que acabaram de destruir. A guerra tem um papel fundamental, o Lenin já apontou isso com maestria no livro O Imperialismo, né? A guerra tem um papel fundamental de destruir capital para a gente poder, né, para eles poderem gerar mais capital às nossas custas e fazer com que o capitalismo se renove, né? Obrigado. Fazer com que o capitalismo mantenha aí suas rodas de destruição funcionando. Da sua destruição criativa, né? Pois bem, nesse contexto do pós-Segunda Guerra, o que existe então é essa política de estados que de investimentos, estados que recebem muito dinheiro, sobretudo os estados europeus recebem muito dinheiro dos Estados Unidos, para a reconstrução nacional, para a reconstrução, enfim, né, de prédios, estruturas, mas também para a reconstrução das entidades internas. Eu sou historiador de formação, então é muito interessante entender o que foi, por exemplo, a historiografia francesa, o quanto ela se desenvolveu no pós-guerra, justamente a partir desses investimentos no ensino superior na França, por exemplo, isso só como, né, um detalhe. Isso gerou aquilo que ficou conhecido como os 30 anos gloriosos, né? Então, essas 3 décadas que vão aí do final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos por volta do início dos anos 70. Essas 3 décadas, né? Pouco mais de 3 décadas, pouco menos de 3 décadas, os 30 anos gloriosos, os 30 anos dourados, né? Perdão, os 30 anos de ouro, os 30 anos dourados, esse período, né? De um desenvolvimento social muito interessante, um desenvolvimento econômico muito interessante dos países ocidentais, e que tinha também uma função política, né? Várias funções políticas. Tinha como objetivos políticos ali o fortalecimento da presença estadunidense, da cultura estadunidense nas nações em reconstrução no Ocidente, lógico, o pleno desenvolvimento do capital internacional, mas também, né, impedir a sovietização da sociedade. É óbvio, né? A União Soviética, então, aparecia aos olhos do mundo como o que ela era de fato, né? A grande vencedora, né? Ou o grande participante, né? O principal participante dessa frente mundial contra o nazifascismo. Então, também a ideia era segurar o ímpeto revolucionário das nações ocidentais, né, das nações de reconstrução no Ocidente, a partir de um grande investimento também em aspectos sociais, né? A camarada Jéssica Bertoni, boa noite, bem-vinda. Então, a ideia desse processo, genericamente falando, era a questão política, a questão econômica e a questão da disputa ideológica contra a União Soviética. Esse processo levou ao desenvolvimento. Primeiro, ele criou um modelo, né? Ele criou um modelo de uma ideia de nação capitalista que, em tese, conseguiu equalizar a disputa de classes, né? Atenuou a disputa de classes, diminuiu a fervura da luta de classes, mantendo-a num patamar, né,
de equilíbrio. Se conseguiu manter a luta de classes numa intensidade mínima, através de políticas sociais, através de políticas trabalhistas, através de políticas previdenciárias, enfim, um conjunto de proteção social à classe trabalhadora, bancado aí, né, pelo capital, num arranjo gerido aí pelo Estado. Então, se gerou estados fortes, e estados que tinham um peso muito grande nessa disputa entre trabalhadores e capitalistas. Isso virou um modelo, né? Virou um modelo do que a gente chama de social-democracia. O termo social-democracia ele é um termo mais antigo, né? Ele vem lá pelo menos do século XIX, mas a social-democracia como a gente tem de hoje, né, quando ele surge como século XIX, os social-democratas eram praticamente os comunistas. O que a gente tem de hoje como social-democracia, né, que vai ter sua expressão política como uma ideia de uma centro-esquerda, né, uma centro-esquerda que pressupõe a existência de um capitalismo, mas um capitalismo regulado, surge a partir desse modelo, né, não só em termos teóricos, mas como modelo prático, modelo realizado. Não à toa, em entrevista dessa semana, né, essa semana que se encerra, do ministro Paulo Guedes, no nefasto programa Pingo nos Is, que por dever de pesquisa eu assisto, né? Eu acho que é importante a gente que é da esquerda olhar tudo que o inimigo produz em termos de pensamento, né, em termos de comunicação. Ele disse nessa entrevista recente que não somos sociais-democratas, somos liberais-democratas. Por que é importante a gente destacar isso? Porque demonstra que a ideia de uma social-democracia está posta ainda, está posta na luta de classes, talvez até mais posta para os liberais do que para a gente mesmo, que não sei até que ponto a gente ainda defende. Mas acho que o Brasil ainda defende, sim, a social-democracia, não com esse nome, social-democracia, mas dentro das políticas, sobretudo aquelas tocadas pelo Partido dos Trabalhadores durante sua gestão, e que continua sendo a única bandeira que o Partido dos Trabalhadores tem para apresentar, que é uma social-democracia, que eles não usam esse nome, mas uma social-democracia que já se mostrou impossível de acontecer. Pois bem, nesses 30 anos dourados, né, nesses 30 anos pós-Segunda Guerra Mundial, surge esse modelo da social-democracia como a gente tem de hoje, e esse modelo da social-democracia, que representa estados fortes, representam também, né, o que é um estado forte? Um estado forte é, sobretudo, um estado com dinheiro, né, um estado que tem recursos, ele tem recursos para aplicar. Esse estado forte, portanto, ele representa algo muito interessante que a gente debate muito pouco, que é o fundo público. O que é o fundo público? É o dinheiro público, né? É o dinheiro feito a partir dos impostos, das taxas e do endividamento público também, né? Quando necessário. Mas, enfim, existe o fundo público. E o fundo público, ele se torna, então, um objeto de interesse dos capitalistas. Existe uma modulação nesse período, então, uma modulação da luta de classes. Né? A luta de classes, ela não se dá mais tão somente no chão da fábrica. Né? A gente lê muito Marx, lê muito o Lenin, lê muitos marxistas, né, os clássicos do marxismo, e a gente fica muito só com a lógica do chão de fábrica, sendo que, na verdade, a ideia do chão de fábrica, ela está sendo quase que desmontada. Pô, você está dizendo que não existe mais classe trabalhando na fábrica? Sim, lógico, as coisas continuam sendo produzidas, mas não é que se diminuiu esse aspecto da luta de classe, mas a luta de classe também se expandiu para outros novos espaços. Pois bem, o fundo público representa também investimento. O fundo público representa um Estado que investe, um Estado que é investidor. E é nesse contexto, né, aliás, sobretudo um Estado que não apenas é investidor, mas um Estado que se reconhece como um ente
que está posto na sociedade, que não é mais tão somente classe trabalhadora e capital, o Estado apenas como um gabinete de gestão dos negócios, mas o Estado começa a assumir um papel cada vez de maior destaque. Você está querendo dizer que ele é um outro ente? Não, o Estado está a serviço do capital, mas um Estado grande significa um Estado que vai ter seus interesses próprios dentro do Estado, evidentemente. Mas também ele tem uma outra dimensão da outro caso, porque um Estado grande também significa um Estado com muitos funcionários, com muitos trabalhadores. Então, a luta de classes também se transfere para esse ambiente. Mas vamos seguindo aqui. A partir do momento que você tem um Estado investidor, no Brasil, esse Estado investidor também vai investir na importância desse objeto que é o petróleo. Só vou ler aqui, o Pedro Venturini colocou: o marxismo dogmático se esquece de compreender que as dinâmicas do capital alteram inclusive as dinâmicas de trabalho. Exatamente. Eu não vou ler tudo agora, Pedro, peraí, que eu estou com medo de... Então, isso. Tem algo a ver com o que David Harvey fala sobre as alterações na classe trabalhadora lá no Império. Exatamente. O Harvey e tantos outros marxistas mais atualizados, mais atuais, né? Mas é brilhante sua observação. Então, esse Estado ele começa a ter um fundo público. Esse fundo público se torna o objeto de interesse dos capitalistas, assim como os investimentos que esse público faz, né? Olha, para que um capitalista vai ele investir na construção de uma empresa? Ele vai investir na pesquisa de mercado para ver se aquela empresa vai dar certo ou não, e depois ele investe tudo isso e perde. Se é mais fácil ele comprar do Estado, que já está pronto. Então esse é o primeiro ponto, que eu acho que é fundamental. Então, o Estado ele se torna, de alguma forma, o Estado investidor, ele se torna, de alguma maneira, um elemento a mais para os interesses do capital, seja pelo fundo público, seja pelo próprio investimento que o Estado faz. Bem, então, a Petrobras ela surge nesse contexto. A Petrobras surge nesse contexto de uma empresa importante para a defesa nacional, mas a Petrobras também surge como um objeto de interesse do grande capital, do capital internacional. Aliás, a gente fala capital internacional até como uma redundância, porque não existe capital nacional. O capital ele é uma relação internacional. A gente usa às vezes o termo capital nacional e internacional só para distinguir de quais capitalistas nós estamos falando, se são os daqui ou os do mundo. Mas enfim, a Petrobras cresce, e cresce o papel da Petrobras no mundo, né? Então a Petrobras ela se torna uma grande empresa de petróleo, e não à toa, né, a gente conseguiu ter durante o período do governo do Partido dos Trabalhadores grande desenvolvimento de algumas políticas sociais, enfim, né? Porque o petróleo é uma commodity, quer dizer, ela é uma dessas substâncias que sai bruta da terra, né? E vai para a geração de, enfim, né, de riqueza. As commodities estavam com os preços maravilhosos nesse final dos anos 90, né, primeiras décadas dos anos 2000. Pois bem, essa empresa ela tem um papel importante no mundo, e essa empresa descobre o pré-sal. Todo mundo lembra do pré-sal. O pré-sal, que é uma camada de petróleo muito profunda, que até então não se tinha tecnologia, ou se dizia que não se tinha tecnologia para explorar o pré-sal, que o gasto que exige retirar o pré-sal do fundo do mar era tamanho que não valeria a pena o esforço, não valeria o investimento. Pois bem, e ainda eu lembro que teve matéria dizendo que isso levava pelo menos 10 anos para desenvolver essa tecnologia. A Petrobras desenvolveu essa tecnologia muito rápido. Não à toa, é nesse momento em que o golpe do Brasil começa a ser desenhado. Quem tiver aí, né, interesse, pesquisar aí na internet, vai lembrar que o governo Obama, que hoje eu acho muito interessante, as pessoas falam assim: nossa, que bom, o Biden foi eleito, né? O Biden, o Obama, os democratas, o governo Obama foi descoberto, o Obama, né, o governo Obama espionando os e-mails da Dilma Rousseff atrás de informações sobre o petróleo, né? Isso é uma coisa absurda.
Nossa, aconteceu é uma coisa absurda que deve acontecer com uma naturalidade maior do que a gente supõe. À época, o Partido dos Trabalhadores cria a política de partilha. Eu não vou entrar aqui no mérito se a política de partilha do petróleo ela era interessante ou não. Particularmente, eu acho que ela era melhor do que as políticas de até então, né, de simples concessão da exploração, mas ainda não é interessante porque você deixava a exploração a cargo de outras empresas privadas estrangeiras, mas tinha aí, porque essa política da partilha ela vem junto com a política do marco, ela vem junto com a ideia do marco regulatório do petróleo e com a ideia da criação de um fundo soberano, né? Quer dizer, esse grande aporte econômico que o Brasil teria a partir do petróleo, se criar um fundo soberano destinado à educação, destinado à cultura, destinado aos esportes, enfim. Então a gente tinha aí tudo pela frente, né? Por meio da Petrobras nós tínhamos tudo pela frente, mas aí tem um problema, né? Nessa mesma entrevista do Paulo Guedes, o Paulo Guedes ele falou algo que faz todo o sentido, né? Ele falou assim, olha, a Petrobras é um problema, palavras do Paulo Guedes. Ela não é nem cobra e nem tatu, né? O que ele quer dizer com isso? Eu estou dizendo que faz sentido. É uma empresa estatal que tem acionista. Esse é um grande problema, porque ela é uma empresa estatal, mas suas ações estão jogadas no mercado e ela tem acionistas. E se eu não me engano, ela ainda mantém o recorde, né? O recorde da maior capitalização da história do capitalismo foi feito pela Petrobras em 2010. Né? Em 2010 ela colocou ações no mercado num volume gigantesco, se eu não me engano foi na ordem, eu até anotei aqui para não falar bobagem, né? Que foi na ordem de 72 bilhões de dólares. Né? Então foi uma capitalização gigantesca, a maior da história do capitalismo, que impulsionou aí a Petrobras. Mas fica a pergunta, a Petrobras está a serviço de quem? Né? A Petrobras está a serviço do país, do povo, ou a Petrobras está a serviço dos seus acionistas? A gente acredita muito na Petrobras a serviço do povo, e a gente acredita que a Petrobras tem que estar a serviço do povo, mas não é bem isso que os governos pensam, porque de todas as formas os governos precisam, como não existe o rompimento com o capitalismo, não existe o rompimento com o imperialismo, os governos acabam tentando achar um meio termo, e toda vez que você acha um meio termo, sempre quem sai ganhando é o capitalismo. Né? E aí, nesse processo, a gente vai ter uma grande empresa crescendo muito, que achou o pré-sal, né? Descobriu o pré-sal, descobriu a camada de pré-sal, desenvolveu a tecnologia para o pré-sal, e mais ainda, a Petrobras tem uma situação, né, muito interessante no Brasil. E qual é essa situação? Bom, primeiro, a gente tem muito petróleo no Brasil. Acho que esse é o primeiro ponto. Esse petróleo, ele supre quase que totalmente o consumo interno. Então, assim, a gente produz o suficiente para a gente. Além disso, a Petrobras tem, ou tinha, a gente vai tocar daqui a pouco, mas ela está vendendo suas refinarias, a Petrobras tem as condições de lidar com todo o refino do petróleo em solo nacional, em território nacional e em empresas próprias. Isso dá uma autonomia de energia para o povo brasileiro fantástico, né? Quer dizer, a gente está livre das amarras do mercado internacional. Pois bem, esse grau de autonomia que aumenta ainda com o pré-sal, né? E com a possibilidade da criação de um fundo soberano e de um Brasil cada vez mais soberano, modula, né? Muda a posição do Brasil enquanto um jogador aí do mercado mundial. Pior, né? Pior para o capital, né? Não apenas transforma o Brasil em um jogador de alto nível, mas permite que o Brasil utilize-se de mecânicas, de políticas próprias para o desenvolvimento do petróleo, sem necessariamente atrelar a sua produção nacional ao mercado internacional. Então a gente pode ter uma produção nacional
não totalmente atrelada ao mercado internacional. Ora, isso é muito ruim para o capitalismo, não só porque eles querem ser dono da Petrobras, né? Eu não sei quem aí é mais velho vai lembrar na época em que o Fernando Henrique Cardoso, querendo vender a Petrobras, teve um projeto para mudar o nome dela para Petrobrax, porque uma pesquisa de mercado, eles descobriram que a pronúncia Petrobrax era mais fácil para o estrangeiro do que Petrobras. Mas não é só isso, não é só para mudar, colocar um xizinho no final, não é porque eles querem ser donos, é porque para o capital, para o capitalismo, é fundamental a total liberalização das forças do capital. O capital não pode ter travas políticas. Quando a gente fala em trava política, já comentamos aqui em outra transmissão, trava política, o que a gente está querendo dizer é opinião do povo. Quando a gente está falando de trava política, está querendo dizer assim, o que o povo pensa sobre isso? Não queremos saber o que o povo pensa sobre isso, né? Alguém aqui escreveu, está dando umas leves travadinhas, mas não está... que bom, não está comprometendo o entendimento. Então, como a gente comentou aqui na transmissão que a gente fez sobre o Banco Central, né, a ideia do capitalismo é afastar totalmente, o máximo possível, as decisões populares, as decisões políticas, as decisões soberanas do curso das relações de mercado. Então o mercado não quer interferência política, ele não quer saber que as pessoas, ele não quer que as pessoas digam o que elas pensam que deve ser feito com o petróleo delas, porque o que elas dizem, aquilo que elas dizem que pode ser feito com o petróleo delas pode criar travas para o mercado precisa do livre fluxo de capitais. Tenta imaginar que a gente está falando de capitais que estão circulando o mundo numa velocidade gigantesca, então não pode ter travas, o capital ele tem que se reproduzir cada vez mais rápido, em quantidades cada vez maiores. Por isso que, né, eu vou voltar um pouquinho na explicação, um ponto que talvez seja importante, por isso que aqueles 30 anos de ouro pós-Segunda Guerra Mundial, eles terminam na hora que os estados têm esse crescimento, os estados nacionais têm esse crescimento com os sociais-democratas, em algum ponto o capitalismo se reorganiza e diz, olha, o crescimento está bom, está legal, mas agora isso aí precisa voltar para os mercados, né? Os mercados precisam se apropriar disso. E a partir desse momento, se aproveita da crise do petróleo em 74, para criar um novo consenso mundial, uma nova lógica que vai ganhar o nome de neoliberalismo, que é um nome muito complicado, a maioria das teorias do neoliberalismo são muito problemáticas, mas vamos usar esse nome por enquanto. E essa lógica do neoliberalismo ela vai ganhar um corpo teórico, né? Ela se forma como corpo teórico, mas ela vai ganhar um consenso final no consenso de Washington, que é quem vai pautar as políticas públicas do FMI, né? Do Fundo Monetário Internacional. Ou seja, esse grande regulador do mercado mundial, o FMI, né? Um Fundo Monetário Internacional, ele começa a ter essa lógica que deve ser implementada em todas as nações. O que tem nessa lógica do FMI? Tem que ter possibilidade de investimento estrangeiro, os estrangeiros têm que poder investir no país que eles quiserem. Tem que ter livre mercado. A opinião do povo não importa, de nenhum povo importa, nenhuma opinião de nenhum povo importa. O que importa é o mercado, né? Tem que ter a relação do câmbio, tem que ser livre, não pode haver regulação do câmbio em nenhuma nação. A regulação do câmbio serve para fazer políticas de proteção nacional. Não pode ter regulação de câmbio, não pode, e tem que ter o controle inflacionário, não pode deixar a inflação crescer no interesse dos mercados internacionais. Ou seja, são um conjunto de medidas de interesse do mercado internacional para que o mercado internacional possa transitar por todas as nações de forma lisa. O dinheiro pode vir para cá, para lá, para colar, sem travas, né? Sem travas políticas. Pois bem, a Petrobras se torna alvo disso.
e ela começa a se tornar um alvo mais... ela começa a ser um alvo mais procurado e mais alvejado a partir exatamente no auge do neoliberalismo nos anos 90 e numa intensidade que vai crescendo até o golpe, até a deposição da Dilma. Porque ainda que o governo do Partido dos Trabalhadores não tenha rompido com o capitalismo internacional, ainda tentava fazer uma política que minimamente garantia o poder de decisão da política nacional. Quer dizer, torno a repetir, quando eu estou falando de política nacional, estou querendo dizer de participação popular nos debates, ainda que seja por meio dos seus congressistas, que são esses que aí estão, né, lastimáveis, não nos representam de fato, mas minimamente havia a possibilidade de um debate público sobre isso. Pois bem, com o golpe da Dilma, a gente tem, então, o abandono das políticas que estavam tentando se construir, de utilizar o petróleo como um alavancador do desenvolvimento social. A gente pensa o seguinte, é uma coisa interessante, né? A união da indústria da cana-de-açúcar, a UNICA, né? Que é lógico, é uma união de empresas, né? Uma união de trabalhadores. Ela aplaude, né? Ela aplaude aí o fim da ideia de controle estatal sobre as políticas do petróleo. Com a deposição da Dilma, quem assume, né? Todo mundo sabe a história do Temer assume o governo, mas quem assume a Petrobras é o Pedro Parente. E o Pedro Parente, né? Ele assume a Petrobras com uma tarefa muito específica, que é ampliar, intensificar, aumentar o papel do petróleo nacional no mercado internacional. Ou seja, é pegar o nosso petróleo e colocá-lo no colo do capitalismo, né? O petróleo nacional precisa fazer parte, ele é um ativo, ele é uma commodity importantíssima que vai gerar muitos recursos. E aí o papel do Pedro Parente é colocar a Petrobras no colo do capitalismo e iniciar esse ataque maior ao nosso petróleo. Como que ele faz isso? Bom, imaginem que a Petrobras, né, como eu falei, né, a Petrobras ela é uma empresa muito grande e ela controlava, ou ainda controla, mas com menores condições agora, a cadeia produtiva do petróleo. Genericamente falando, o que eu quero chamar de cadeia produtiva do petróleo? Desde a pesquisa, a extração, a produção, o refino e a distribuição. A Petrobras, então, ela controla um conjunto de empresas que vão realizar essas etapas. Não temos mais todas essas empresas, né? Então, a BR Distribuidora já não é mais uma empresa estatal. Ela mantém o nome BR, ela mantém as cores verde e amarela, e às vezes a gente quem tem carro até abastece lá achando que está ajudando o Brasil, não está. O Gabriel, né, que foi presidente da Petrobras durante o governo do Lula, ele inclusive soltou um artigo recentemente abordando essa questão de que ele até fala que é uma fake news manter o nome BR Distribuidoras, mas o contrato da empresa que controla levava a isso, né, a manutenção desse nome, dando a impressão de que a BR ainda é uma empresa estatal. Não é. Outras importantes empresas que estão sendo comercializadas agora é justamente as de refino, né, a que refina petróleo. E olha que interessante, e quando eu falo interessante, estou dizendo que é legal, é horroroso, né? Uma das tarefas do Pedro Parente, então presidente da Petrobras durante o governo do Michel Temer, foi diminuir a carga de refino do país. Então a gente tinha praticamente autonomia de refino no país, diminuir a atividade das refinarias para mandar o refino do petróleo
né, para mandar o petróleo bruto, mandar o óleo bruto para ser refinado em outros países. Então, o Brasil deixou de refinar o próprio petróleo, né? O Brasil deixa de refinar o próprio petróleo para mandar esse material ser refinado em outras nações, e isso atrela a produção, isso atrela o preço do petróleo ao mercado internacional, atrela o mercado do petróleo ao dólar, porque aí o preço do petróleo começa a envolver o transporte, o que se gasta na empresa, enfim, toda uma nova cadeia aí de exportação do óleo bruto e importação do óleo refinado. Então o Brasil abre mão, né? O Brasil abre mão da sua autonomia de refino, o que permitiu o Brasil não ficar preso no preço, né, nas variações do mercado, nas flutuações do valor do dólar, para se tornar um sujeito exposto a isso. O Brasil hoje vive uma situação de uma nação sem petróleo, né? O Brasil hoje vive a situação de uma nação que não teria petróleo, que teria que comprar petróleo no mundo, mas nós somos um dos maiores produtores de petróleo. Ou pelo menos podemos dizer que nós somos produtores de petróleo suficiente para autossuficiência, né? Para o autoabastecimento. Então nós abrimos mão de refinar petróleo, diminuímos a capacidade de produção das refinarias e agora estamos vendendo as refinarias, né? Estamos vendendo as refinarias. Uma das principais refinarias que nós temos no Brasil, a Landulfo Alves, foi vendida, né? Uma das mais antigas, se não me engano, a primeira refinaria do Brasil foi vendida. Então nós estamos vendendo as nossas empresas de refino, mandando nosso petróleo ser refinado em outros, mandando nosso óleo bruto para ser refinado em outras nações. Olha, isso parece estúpido, né? Mas não é estúpido. Isso faz todo sentido para quem é capitalista, né? Para o capitalista, a Petrobras fazendo tudo aqui dentro não rende tanto, né? Não rende tanto. O que o capitalista ganha na Bolsa de Valores com as suas ações da Petrobras, se ele é um grande jogador da Bolsa de Valores, não serve. O que serve para ele? O que vai fazê-lo ganhar muito dinheiro? Olha, se toda essa cadeia, né, da produção do petróleo, do refino, da distribuição, tiver jogada no mercado internacional. Precisa se jogar tudo isso no mercado internacional. E é por isso que o Pedro Parente começa com essa lógica, diminuindo a produção do petróleo, diminuindo o refino no país e depois vendendo as refinarias, mas para o Temer foi difícil fazer esse processo. Para o Temer foi difícil fazer esse processo de diminuição da capacidade da nossa produção e de venda, porque no final das contas o Temer foi um governante tampão ilegítimo que não passou diretamente pelo voto. Indiretamente ele passou, foi vice da Dilma, tudo bem, sabemos isso, mas o programa, ele estava atrelado a um programa político que não era esse. Pois bem, então todo mundo lembra, né, das grandes manifestações que realizamos e participamos e assistimos durante o governo Temer, inclusive aquela manifestação maravilhosa lá em Brasília, e que foi de muita coragem, né, com muita gente ferida, enfim, mas foi preciso para a burguesia, isso explica um tanto, né, o fenômeno Bolsonaro, foi preciso para a burguesia um representante seu, mas que fosse eleito, que tivesse o crivo dos votos. Não é à toa que a burguesia tem investido tanto na formação de um novo senso comum, um novo pensamento médio comum no Brasil, baseado numa fantasia liberal, né? Então hoje, como eu falei, né, por uma questão de pesquisa aí, eu vejo tudo que eu tento ver, boa parte do que a direita produz, então eu assisto Pingo nos Is, Pânico,
enfim, né? My News, todos esses programas. E é interessante como hoje esses meios investem demais no discurso do liberalismo, sobretudo investindo em jovens, né? Em pessoas jovens, bonitas, com uma fala bacana, macia, que parece aquele seu primo estiloso, sabe? Bom, não vou falar o nome para não fazer propaganda para os caras, mas esses caras estão aí. Pois bem, essa figura escolhida, essa figura não escolhida pelo mercado, chamada Jair Bolsonaro, mas que na falta de outro foi abraçada pelo mercado, né, para se tornar o seu realizador no Brasil das políticas do consenso de Washington, e dentre elas a total submissão da Petrobras ao mercado internacional, é essa tarefa que o Bolsonaro está fazendo hoje. Não à toa ele está tocando a venda das refinarias numa velocidade muito grande. Não à toa ele mantém a política de preços criada pelo Pedro Parente, que é essa política de preços que atrela o petróleo brasileiro ao mercado internacional, fazendo com que a gente fique submetido às flutuações do dólar. Não à toa, neste ano de 2021, agora, né, estamos vivendo aí o final da primeira semana de março, aí já teve uma mudança no preço, se não me engano foram 5 mudanças no preço, de gasolina, diesel e gás de cozinha, os demais derivados do petróleo, ou de produtos que não são derivados de petróleo, mas precisam do petróleo, da gasolina para ser transportado de ponta a ponta do país. Não à toa ele está cumprindo ele está fazendo esse jogo, né? Então a gente pensa assim, será que ele já vendeu a Petrobras? Não vendeu, ele vai vender, vamos tentar não deixar vender a Petrobras. A Petrobras já está vendida de alguma forma, né? A Petrobras, ela já é negociada na Bolsa de Valores, ela já tem parte da sua estrutura já vendida como a BR Distribuidora, ela já tem suas refinarias sendo vendidas. Então, eu quero dizer que a gente tem que cruzar os braços? Não, pelo contrário, a gente não tem que cruzar os braços, a gente tem que procurar mais conhecimento sobre esse mecanismo para poder lutar contra ele. E aí a gente chega nesse fato, né, nesse fato que aconteceu essa semana, sobre a mudança do presidente, né, a indicação da mudança do presidente da Petrobras, que gerou essa comoção toda. Agora vem algo que eu não sei se todo mundo tem acompanhado ou não, mas que é muito interessante. Uma semana, pouco menos de uma semana depois daquele anúncio de que o Bolsonaro ia trocar o presidente da Petrobras, um anúncio feito numa quinta-feira durante a sua transmissão semanal, né, sua live semanal, sua transmissão ao vivo, transmissão que eu acompanho todas as quintas-feiras, e me assusta o número de pessoas que acompanham. Eu espero que sejam outras pessoas de esquerda acompanhando o presidente, mas eu acho que não, né? A transmissão dele é compartilhada por várias mídias de direita, né? Uma delas é o Pingo nos Is. Só no Pingo dos Is, nunca inferior a 95 mil pessoas assistindo a transmissão do presidente ao vivo, né? Naquela transmissão, o presidente diz dessa forma: não gostei do aumento do preço, não gostei de não ter sido informado, né? Ele não disse que não gostou do aumento do preço. E alguma coisa vai acontecer na Petrobras. Alguma coisa, pode ser tudo, né? Mas ele disse que alguma coisa vai acontecer na Petrobras. E isso já gerou uma comoção do mercado, e o preço da Petrobras, né, caiu vertiginosamente. O preço da Petrobras nas bolsas de valores. E aí todo mundo falou assim, nossa, mas o Bolsonaro foi um louco, né? Olha só, o intervencionista, né? Ele quer mudar o regime de preço da Petrobras. E aí ficou esse barulho naquela quinta-feira, no final da tarde, comecinho da noite, já no começo da noite. Pois bem, o que uma jornalista, poucos dias depois, descobriu e colocou isso para as pessoas conhecerem. Um investidor na Bolsa, não identificado, né, protegido pelo sigilo bancário, intuiu
intuiu, entre aspas, que a Petrobras ia cair o valor das suas ações. O que é totalmente contra, né, o que estava posto, porque as ações da Petrobras têm crescido continuadamente, né? Os lucros da Petrobras têm sido muito grandes. Na Bolsa de Valores, existe uma das formas de investimento, não nas ações diretas na Bolsa, né, mas no investimento do que é chamado de opções. Então, eu não preciso comprar e vender ações diretas, né, de uma empresa. Eu posso negociar com opções de compra e venda daquelas bolsas. Então, é o que é chamado genericamente de um derivativo, né? É uma operação derivada, não é diretamente com as ações, mas é a opção de compra e venda. Pois bem, uma dessas opções, ela gera lucro para quem compra essa opção, né? Ela gera lucro se o valor despencar. Olha o que é o capitalismo, né? O capitalismo é maravilhoso. Se uma empresa tem problemas, outras pessoas podem lucrar com esses problemas. Então, alguém lucrou muito com a queda da Bolsa de Valores, né? Com a queda do valor das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. O que tem de misterioso aí? Primeiro, o próprio Bolsonaro disse que a decisão de fazer algo acontecer na Petrobras foi tomada por ele, Paulo Guedes e mais poucas pessoas, numa reunião momentos antes da live do presidente. Então, momentos antes da live, ele tomou uma decisão e se sabia que é uma decisão que no primeiro momento ia impactar no preço das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Ele sai da reunião, logo depois ele entra na transmissão e faz essa transmissão. Nesse intervalo de tempo entre a reunião e a transmissão, existe essa operação na Bolsa de Valores, num valor muito fora do comum, né, desse tipo de investimento, na opção de venda, né, nesse tipo de investimento em que você investe, em que você acredita no prejuízo da empresa, num valor muito acima do que é normal, e mais, vindo de um único investidor que utilizou uma única empresa para fazer essa jogada. Pois bem, logo depois, né, dias depois, o Bolsonaro já começa a dar explicação. Não, mas eu não disse que eu vou intervir na política de preços da Petrobras. Não é a Petrobras quem faz sua política de preços. Quem faz a política de preços hoje é a Petrobras, como eu falei agora há pouco, é o mercado internacional. O Bolsonaro não vai intervir na política de preços. Também o Bolsonaro diz, cara, olha, eu vou tirar o presidente, mas o mandato do presidente já está acabando. O mandato do presidente da Petrobras se acaba agora em março, no final de março. Então, o tempo que tem entre esse cara sair e o outro entrar, vai coincidir com o tempo do próprio mandato, né, do atual presidente. Lembrando que ele poderia ser reconduzido mais uma vez, mas é prerrogativa do presidente não reconduzi-lo. Então você pensa assim, peraí, então para que o Bolsonaro fez tudo isso, né? Por um lado tem um aspecto político de dar uma resposta aos caminhoneiros, né, que são quem estão mais reclamando e que já pararam o Brasil em 2018, se não me engano, e lógico que o Bolsonaro não quer que isso aconteça de novo, ele fez vários apelos para os caminhoneiros não pararem, mas também muita gente pergunta por que essa perturbação na Bolsa de Valores. Por que eu estou falando sobre isso, né? Quem que é, lógico, assim, todo mundo quer saber quem que é esse cara que teve essa dica tão grande, né? Teve essa intuição de fazer uma operação que nunca se fez, né? O que raramente é feita, né? Eu estou dizendo que esse cara tem uma ligação com alguém que estava na reunião com o presidente? Não. A jornalista que soltou essa matéria, ela acha que sim. Pode ser que sim, pode ser que não, mas algo aconteceu, né? Essa perturbação gerou lucro para alguém, e o lucro foi tão grande que ele virou manchete
de imprensa especializada em vários países, porque foi alguma coisa muito fora do comum. Pois bem, mas a ideia de citar esse caso é para mostrar como que a Petrobras hoje funciona muito mais como um grande objeto que participa do mercado internacional e não apenas como objeto em si, porque a gente fica pensando muito na venda da Petrobras como ela tem um dono só, né? Alguém comprar, não só como objeto em si, mas como um objeto que, ainda pertencendo ao Estado, ele faz parte do jogo econômico, do jogo da ciranda financeira, né? Então, nessa mesma entrevista que eu citei do Paulo Guedes agora há pouco, ele falou assim, o Bolsonaro disse que Petrobras, Banco do Brasil são estatais que ele ainda vai segurar um pouco para vender. Aí falou assim, que bom, o Bolsonaro não quer vender, talvez o Bolsonaro tenha um bom senso. Não, é porque elas já fazem parte, né, a Petrobras pelo menos já faz parte dessa ciranda financeira onde as pessoas lucram muito dinheiro. Ainda que ela se mantenha uma empresa parcialmente estatal, ou como diz o seu como diz o seu estatuto, uma empresa estatal de economia mista, ou seja, uma economia que está no mercado. Ela já tem muitos donos que não são o povo brasileiro, né? Ela já tem muitos donos que não são o povo brasileiro. E que esses donos já têm muito lucro. Então, quer dizer, o povo brasileiro banca uma empresa que hoje não tem, ela não atende aos interesses do povo, porque ela optou, né, em colocar o seu regime de preços atrelado ao dólar, mas ela está dando lucro para muita gente. Qual que seria o caminho, né? O que seria o caminho aí de solução? Vamos entregar toda a Petrobras de vez? Não, de forma alguma. Mas não basta a gente lutar pela não venda da Petrobras, né? A gente tem que lutar pela reestatização completa da Petrobras, né? Ou pelo menos por uma forma de ampliar o controle estatal da Petrobras, mas conseguir criar a possibilidade de um controle popular da Petrobras, né? De que o povo possa fazer parte dos destinos do que é a Petrobras, dos objetivos da Petrobras. Isso é fundamental. Não basta ter uma empresa estatal, ela ainda é estatal, mas tem que ser uma empresa estatal a serviço da população, né? Mas é fundamental também que as pessoas entendam como a Petrobras é formada, quais são as suas estruturas, quais são todas as cadeias produtivas, né? Então, todas as etapas da cadeia produtiva, então, desde a pesquisa, prospecção, extração, produção, refino e distribuição. Como eu falei agora há pouco, a distribuição a gente já perdeu. A gente precisa lutar por isso. Em entrevista recente do Gabriele, que foi presidente da Petrobras, como eu falei agora há pouco, né? Ele foi perguntado se ele acredita que é possível. Quem o entrevistou foi um jornalista ligado aí ao Partido dos Trabalhadores, tem alguma aproximação aí com o Partido dos Trabalhadores e tal. E ele falou assim, será que se o presidente Lula for eleito, ele muda tudo isso? O Gabriele, que é do Partido dos Trabalhadores, se não me engano, né? Mas enfim, trabalhou para ele, disse, não muda. Por que não muda, né? A chance de mudar é muito remota. É muito remota porque precisa de uma correlação de forças muito grande. Não basta ter um presidente que fala assim, eu vou estatizar tudo. Não vai conseguir se não tiver uma correlação de forças, se não tiver um apoio popular. Comprar de novo a Petrobras, comprar de novo aquilo que foi vendido, sairia muito caro, né? Então você vai deixar de investir em quê para recomprar a Petrobras? Recomprar as refinarias vendidas, a distribuidora vendida, enfim. Isso não é uma mensagem de falta de esperança, mas é uma mensagem de que apenas um processo revolucionário de rompimento do capitalismo pode gerar empresas estatais verdadeiramente a serviço do povo brasileiro, né? Então é fundamental que a gente entenda o potencial da Petrobras, o que é a Petrobras, o que a Petrobras já fez, né? O papel da Petrobras no país, né? No seu melhor momento, a Petrobras foi responsável por um desenvolvimento cultural muito grande no Brasil, desenvolvimento esportivo muito grande. A gente pode fazer todas as críticas
aos modelos que ela escolheu para fazer isso, mas ela fez de alguma forma. Então é fundamental a gente entender o que é a Petrobras, quais são suas etapas, qual é o seu papel no desenvolvimento do povo brasileiro e o que está por trás hoje desse jogo contra a Petrobras, né? Quem são os inimigos da Petrobras, ou melhor, quem são aqueles que destroem a Petrobras, né? Que destrincham a Petrobras visando um lucro para si e para os seus, tirando a Petrobras a sua capacidade de atender aos interesses do povo brasileiro. Isso é fundamental. Bom, é isso que eu tinha para dizer, né? Para a gente compreender hoje um pouco mais a Petrobras. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, né? A Diva, que teve que sair porque estava com problemas na internet. Também tive problemas na internet aqui, em algum momento ela oscilou bastante. Eu até dei, às vezes, me perdi um pouco no assunto, porque eu estava tentando ver a internet, mas acho que foi tudo bem, né? Boa noite, a Ana, uma amiga querida que entrou. E deixa eu ver aqui no Instagram. Acompanha as lives. A lives aqui colocou acompanhar as lives do presidente. Tem que acompanhar, gente. A gente precisa ver tudo que esse cara faz. E aqui tem várias saudações. Saudações a todos que acompanharam. A Ana colocando, cheguei tarde. Você assiste depois, Ana. A gente faz no seu canal do Instagram também, que ela tem um canal muito bacana. É um Impalavrável. Procure depois, que é muito legal, né? Bom, é isso, gente. Queria deixar um abraço para todos. Acompanhe a próxima transmissão no próximo sábado, em que a gente vai abordar as mortes pela Covid em todo o país, tá bom? A gente vai fazer uma discussão e já deixar claro aqui já deixar expresso uma preocupação muito grande, um medo muito grande e uma agonia muito grande. Espero que possamos todos nós sair dessa situação. Cuidem-se bem, protejam-se bastante, tá legal? E vamos que vamos, porque tá só começando e a luta é longa, mas ela vale a pena ser lutada. Até, gente. Eu tô recebendo aqui um recado, pedindo para eu olhar o Instagram. Eu acho que teve aqui algum comentário novo, é isso? Alguém colocou aqui, já pensou, o Marlon colocou, grande camarada, já pensaram em abrir um canal no YouTube? Estamos pensando, vamos ver o que vai acontecer a partir dessas transmissões. Essa é só a terceira, a gente está começando, eu também estou aprendendo a lidar com esse veículo e falar ao vivo, é muito, muito diferente de uma aula, né? Ainda é muito assustador, mas vamos indo. Valeu, Marlon, obrigadão, vamos ver se vamos pensar nisso. Até mais, gente. Abraços e vamos continuar na luta, né? Tá só começando e a gente é mais forte. Vamos que vamos. Até. Um pouquinho mais de problema.